Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Desde pequena, o que mais me faltava era a certeza de que alguém me queria de verdade. Minha casa não era só um lar quebrado, era um lugar feito de pedaços cortantes e eu ainda não sabia o quanto eles podiam me ferir. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. A versão oficial foi um acidente de carro numa estrada molhada pela chuva. Mas anos depois, quando cresci, descobri a verdade que os parentes e vizinhos sussurravam nos cantos. Ela tinha jogado o carro para fora da estrada de propósito. Meu pai ficou distante depois disso. Ele me amava, no sentido de que garantia que eu tivesse comida e um teto, mas nunca soube como conversar comigo, principalmente quando eu chorava. Ele trabalhava longas horas na fábrica, lá na Geórgia, e quando não estava no trabalho, estava dormindo na poltrona, assistindo futebol. Eu não o culpava, de verdade não. Mas eu era sozinha. Foi por isso que eu a notei tão rápido quando ela entrou nas nossas vidas. O nome dela era Maísa, uma enfermeira do hospital para onde levaram meu pai depois de um pequeno susto no coração. Ela tinha o cabelo castanho escuro e uma voz que te envolvia como um cobertor grosso. Eu tinha 12 anos quando a conheci e me lembro de pensar que ela parecia alguém de um comercial de perfume, sofisticada, calma, segura de si. Eles se casaram 10 meses depois daquele dia no hospital. Lembro da primeira noite em que ela se mudou. Ela trouxe com ela um porta-retrato de prata com a foto de uma garotinha, um bebê. Disse que era sua filha, Helena, que tinha morrido com apenas 4 anos por complicações depois de uma convulsão. Ela era o meu mundo inteiro, Maísa me disse naquela noite, enquanto desempacotávamos as últimas caixas dela na sala. Você é tão parecida com ela. Essas palavras me marcaram profundamente. Eu me senti honrada, especial, vista, pela primeira vez em muito tempo. Por um tempo, Maísa foi tudo o que eu precisava. Ela fazia tranças no meu cabelo de manhã antes da escola. Preparava meu lanche com bilhetinhos adesivos que diziam coisas como "Minha garota inteligente" ou "Sorria hoje, linda". E eu sorria. Sorria mesmo quando meu pai parou de me dar tanta atenção, deixando a maior parte dos meus cuidados para Maísa. Sorria mesmo quando meus brinquedos antigos foram guardados e substituídos por bonecas e roupas que Maísa escolheu só para mim. Sorria até quando ela começou a me chamar de Helena, em vez do meu nome de verdade, Bianca, dizendo simplesmente: "Escapou o costume, querida." Mas eu tinha medo demais de corrigi-la. O carinho dela era tudo o que eu tinha. E eu não queria arriscar aquilo por nada nesse mundo. Foi perto do meu aniversário de 14 anos que comecei a me sentir realmente deslocada. Helena teria amado este vestido, ela disse, segurando um vestido de verão amarelo claro que comprou para mim. Você vai ficar igual a ela. Mas eu não queria ser igual a ela. Eu queria ser eu mesma. Eu não gosto de amarelo, eu disse. Ela congelou por um instante. Depois, deu um sorriso tenso, forçado demais, mas insistiu. Mas amarelo é a sua cor favorita. Eu não discuti. Tinha medo de perder o único afeto que conhecia. Apenas vesti o vestido, engolindo minha vontade. Nos 2 anos seguintes, as coisas pioraram gradualmente. Quando fiz 16 anos, ela já controlava tudo. As roupas que eu usava, a música que eu ouvia, o jeito que eu penteava o cabelo. Ela não gritava nem ameaçava. Ela simplesmente me corrigia, de forma suave, mas persistente. Descobri depois, através de uma conversa que ouvi por acaso na secretaria da escola, que ela tinha dito aos meus professores que eu tinha atrasos sociais, que eu lutava com a fixação de identidade e que precisava de estrutura em casa. Eles acreditaram nela. Por que não acreditariam?
Ela era sempre gentil, sempre doce e preocupada comigo. Era a imagem perfeita da mãe ideal. Maísa nunca me deixou dormir na casa de amigas e nunca me deixou ter um celular. Até meu notebook tinha controle parental. Meu pai já tinha falecido nessa época, de um ataque cardíaco enquanto dormia, apenas 1 ano depois de se casarem. Lembro que Maísa chorou no funeral como se tivesse perdido o amor da vida dela. Mas depois do enterro, ela seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Ela disse ao tribunal que queria a tutela total sobre mim, e sem nenhum outro parente vivo, eles concederam. Depois disso, a casa mudou. Meu quarto mudou. Ela o pintou de rosa claro, tirou os pôsteres que eu escondi atrás da porta. Substituiu minha cama por uma cama de solteiro e adicionou bichos de pelúcia macios em cada superfície. O toque final foi uma foto de Helena na mesinha de cabeceira, ao lado de uma foto emoldurada minha, sorrindo, mas um pouco fora de foco. Parecem gêmeas, ela sussurrou escovando meu cabelo. É o destino. Foi só quando fiz 18 anos que percebi até onde a situação tinha chegado. Uma noite, encontrei um álbum de fotos antigo no sótão. Fotos da Helena. Mas algo estava errado. O rosto dela tinha sido riscado em cada uma das fotos. Não com violência, mas com cuidado, metodicamente, como alguém que tenta apagar e substituir. Na parte de trás do álbum, havia uma pasta cheia de papéis e documentos. Um me chamou a atenção. Era um pedido oficial de mudança de nome. Queria alterar o nome de Bianca para Helena Maísa. Fiquei em choque. Quando a confrontei, ela nem negou. É só uma formalidade, disse ela, acariciando meu braço. Estamos apenas oficializando o que já é verdade. Como assim verdade? Aquela afirmação me deixou furiosa. Eu não era Helena, eu era Bianca. E ela tinha me roubado de mim mesma por quase toda a minha vida. Gritei que não queria aquilo, e ela me respondeu com uma calma perturbadora que aquela não era uma decisão minha. Eu fugi naquela noite, ou tentei. Maísa me pegou no meio do caminho, descalça e de pijama. Não seja boba, Helena, disse ela, me arrastando de volta pelo braço. Isso é só o trauma falando. Eu senti uma frustração enorme. Eu não tinha trauma nenhum. A única traumatizada era ela, que não conseguia superar a morte da Helena e, em vez disso, me forçou a ser uma réplica de sua filha morta. Eu gritei e chorei, mas ela não me soltava. Então, eu mordi a mão dela. E nesse momento, ela se virou e me deu um tapa no rosto. Essa foi a primeira e única vez que ela me bateu. Depois disso, ela mudou de estratégia. Começou a me medicar e disse aos médicos que eu tinha episódios de mania. Eu não tinha mais permissão para ir à escola normal, então ela me educou em casa. Ou tentou. Na maior parte do tempo, ela me manteve naquele quarto rosa, isolada de tudo e vestida com vestidos de algodão macios, alimentada com uma dieta rigorosa e sendo monitorada constantemente. Às vezes eu pensava em morrer. Não porque eu quisesse morrer, mas porque eu não conseguia escapar dela. Mas então algo mudou. Eu fiquei doente, muito doente. Uma infecção viral que me deixou hospitalizada por 1 semana e me fez perder muito peso. Meu controle motor enfraqueceu e Maísa ficou encantada. Eu vou cuidar de você. Ela sussurrou ao lado da minha cama. Meu bebê voltou. Quando voltei para casa, ela tinha transformado o meu quarto. A cama foi trocada por algo que parecia um berço de hospital, acolchoado e com grades altas. Minhas roupas tinham sumido. No lugar, havia macacões em tons pastel e sapatinhos macios. O banheiro ficava trancado e ela insistia em me ajudar com tudo. Me alimentar, me dar banho, me vestir. É só até você melhorar, ela dizia, me dando fórmula com uma colher na boca. Deixa a mamãe te ajudar. Eu me sentia absolutamente miserável. Eu não era mais a filha dela. Eu era seu projeto, sua substituta, sua Helena. Uma manhã, ouvi Maísa falando ao telefone no corredor, do lado de fora do meu quarto. Não,
A tutela ainda está ativa. Ela não é legalmente competente. O médico aprovou. Foi aí que eu soube que ela nunca me deixaria ir. Naquele momento eu soube que precisava encontrar ajuda. Eu tentei de tudo. Antes de ficar completamente incapacitada, consegui rabiscar alguns bilhetes e escondi-os na caixa de correio. Mantive um pequeno diário escondido debaixo do colchão do berço, escrevendo sempre que ela saía do quarto. Escrevi mensagens com sabão na janela. Consegui até me arrastar para a porta dos fundos uma tarde, gritando até um vizinho sair. Mas então Maísa apareceu, sorrindo, calma como sempre. Sinto muito, ela fica confusa facilmente. Teve uma convulsão hoje de manhã, sabem? Tem um problema no cérebro, diz coisas estranhas às vezes. Então, não liguem e me desculpem desde já por qualquer incômodo. Eles acreditaram nela, sempre acreditavam. O ponto de ruptura chegou na noite em que ela disse: amanhã vamos finalizar a mudança de nome. Até consegui a nova certidão de nascimento. Não, eu sussurrei. Sim, disse ela, escovando meu cabelo enquanto eu estava deitada no berço. Eu farei o que for preciso, Helena. Agora você é minha, para sempre. É melhor que se acostume. Sou sua mamãe e sempre saberei o que é melhor para você. Maísa estava completamente louca. Naquela noite, eu não dormi. Esperei até ouvi-la na cozinha. Então, com toda a força que me restava, consegui me apoiar nas grades do berço e escalar para fora. Eu não tinha muita força, mas a adrenalina é poderosa. Me arrastei pelo corredor até o quarto dela. Encontrei o notebook dela e gravei uma mensagem em vídeo. Eu disse a verdade, cada parte dela. O abuso, as mentiras, os documentos falsos, a regressão forçada, tudo. Enviei para o e-mail da professora de português do 8º ano, a única que tinha sido gentil comigo antes de Maísa me tirar da escola. Mas logo depois, eu desmaiei. Quando acordei, tudo era claro e brilhante. Havia policiais, médicos, pessoas fazendo perguntas. Eu contei tudo a eles. No começo, não acreditaram totalmente. Maísa era muito convincente, mas o vídeo me salvou, junto com os bilhetes que eu tinha deixado e o diário que mantive escondido. Maísa foi presa naquela tarde, acusada de fraude de identidade, negligência médica, cárcere privado e abuso psicológico. Fiquei naquele estado de recuperação por quase 6 meses até conseguir voltar a andar sozinha e retomar minha vida. Já se passaram 3 anos desde o resgate. Agora, eu moro com uma família adotiva no Alabama. Estou fazendo terapia. Não durmo bem, mas estou tentando. Os pesadelos ainda me visitam de vez em quando. Acordo no meio da noite com o coração acelerado, sentindo o cheiro daquela fórmula, ouvindo aquela voz sussurrando o meu nome, o nome errado. Mas então eu respiro fundo e repito para mim mesma a verdade que quase perdi. Eu sou Bianca, sempre fui. E cada dia que acordo sendo eu mesma é uma vitória contra a mulher que tentou me apagar. Sobreviver não significa apenas respirar. Significa reconstruir quem você é, pedaço por pedaço, até se reconhecer no espelho novamente. Há coisas que você só descobre depois de assinar os papéis. Quando conheci Marcos numa galeria de arte em Seattle, achei que finalmente tinha encontrado alguém que me traria paz depois de anos de um relacionamento desgastante em Chicago. Ele era reservado, cuidadoso com as palavras, tinha aquele tipo de gentileza que não se vê com frequência. Mas Marcos não veio sozinho. Ele me disse desde o início que tinha uma filha, a Isabela. Eu também fui honesta. Nunca quis ter meus próprios filhos, mas achei que com o tempo poderia amar-os de outra pessoa. Nós namoramos por mais de 1 ano antes de casar, e eu tentei. Eu juro que tentei me aproximar de Isabela, mas algo sempre parecia errado. A casa para a qual nos mudamos ficava em um subúrbio de Meadowbrook, em Washington. Pinheiros enfileirados nas ruas e cervos no gramado de manhã cedo. Um cenário que parecia perfeito, mas que enganava.
Desde o começo, tive noites de sono ruins ali. Às vezes acordava com a sensação de que o ar do quarto era pesado demais, e mais de uma vez jurei ter visto uma sombra se mover no teto pelo canto do olho. No início, Isabela simplesmente me ignorava. Nem bom dia, nem um aceno. Depois a coisa se tornou passivo-agressiva. Portas batendo quando eu passava, o volume da TV no máximo quando eu estava em uma ligação de trabalho, risadinhas quando eu tentava cozinhar algo novo. Pequenas coisas, mas que se acumulam. Então, a situação piorou. Um dia, encontrei tinta preta no edredom branco do nosso quarto. Parecia uma mancha disforme e nojenta. Meus sapatos de salto bege favoritos foram pintados de verde. O carregador do meu celular vivia desaparecendo. Meu perfume derramado no vaso sanitário. Marcos sempre era gentil com ela. Ela só está se adaptando, ele dizia, massageando meus ombros. Não é fácil para ela. Você é a primeira mulher na vida dela desde que a mãe faleceu. Só dê um tempo. Eu queria acreditar nele. Eu o amava. Mas o amor não era suficiente quando Isabela começou a ultrapassar limites que eu nem sabia que existiam. A situação piorou de vez quando Marcos precisou fazer uma viagem de negócios de 3 dias para São Francisco. Lembro do jeito que ela sorriu quando o deixamos no aeroporto. Ela sorriu, mas os olhos estavam vazios. Ela acenou por tempo demais, de forma lenta demais. Naquela tarde, eu a peguei usando um colar que minha falecida avó me deu, um relicário pequeno e delicado. Ela estava parada em frente ao espelho, passando os dedos suavemente por ele, como se fosse dela. Você não pediu permissão, eu disse, tentando manter a calma. Ela deu de ombros. Não preciso pedir. Esta casa é metade minha. Não se trata disso, se trata de respeito. Ela se virou para mim, os dedos agarrando o relicário. Você não é minha mãe, disse em voz baixa. E não estou tentando ser. Mas enquanto seu pai estiver fora, eu estou no comando. Isabela me encarou por um segundo a mais do que o normal. Então, sem quebrar o contato visual, ela puxou o colar com força até que ele arrebentou. Naquele momento, eu também explodi. Tirei o celular dela. Ela correu para o quarto, gritando, e bateu a porta com tanta força que os quadros no corredor tremeram. Liguei para Marcos. A voz dele estava tensa, claramente irritado, mas ele me apoiou. Fique com o celular até eu voltar. Naquela noite, me senti estranhamente orgulhosa. Achei que finalmente tinha estabelecido um limite. Mas então cometi um erro. Eu abri o celular dela. Não estava espionando. Eu o peguei por costume, pensando que era o meu, já que as capas eram idênticas. Fui até a galeria de imagens para encontrar uma foto que tinha tirado mais cedo. Mas em vez disso, encontrei a mim mesma dormindo. Havia pelo menos 30 fotos, todas embaçadas, todas de noites diferentes. Algumas foram tiradas do canto do quarto, outras da lateral da cama. Uma era de cima. A última foto foi tirada de debaixo da cama. Comecei a passar mal. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a tela. Os horários das fotos eram sempre entre 2h30 e 3h30 da manhã. Algumas fotos incluíam Marcos, dormindo de lado, mas muitas eram só de mim, com a boca aberta, o pescoço exposto, em um sono profundo. Tranquei a porta do meu quarto naquela noite pela primeira vez, embora a fechadura antiga não me passasse muita segurança. Na manhã seguinte, Isabela agiu como se nada tivesse acontecido. Eu estava em choque. Minha primeira reação foi manter o celular comigo, mas ela entrou em pânico. Disse que precisava do aparelho para falar com as amigas, que se sentia isolada. Acabei ligando para Marcos, e depois de uma longa discussão, ele insistiu que eu devolvesse, dizendo que eu estava exagerando. Contra a minha vontade, eu cedi. Às 3h07 da manhã, acordei com um som, um clique, um barulho metálico e pequeno, como se alguém estivesse mexendo na fechadura. Depois, um rangido. A porta se abriu devagar. Isabela estava lá, com o celular na mão, a luz azul fraca brilhando em seu rosto pálido. Clique.
Ela tirou uma foto. Eu pulei da cama. Que diabos você está fazendo? Ela não respondeu. Apenas correu. Eu a segui, com o coração batendo forte. Isabela, pare! Por que você está tirando fotos minhas? Ela se virou lenta e deliberadamente, com os olhos arregalados, mas sem medo. Porque ele não acreditou em mim, ela disse em voz baixa. Quem não acreditou em você? Meu pai. Eu gelei. Acreditou em quê? Ela segurou o celular. Você nunca olhou direito, disse. Ela voltou para uma foto, uma de mim dormindo, e apontou para o teto na imagem. Aumenta o brilho. Eu aumentei. Minha pele se arrepiou. Havia formas finas e alongadas que se cruzavam sobre a cama, quase como braços. Dezenas deles, como algo agarrado ao teto, uma aranha. Outra foto. As mesmas formas, só que desta vez um braço se estendia para baixo, em direção ao meu pescoço. Outra foto, ainda mais perto. A forma estava a centímetros do meu rosto, longa, humana, mas distorcida. Eu a vi uma vez, sussurrou Isabela. Pensei que estava sonhando, mas continuei vendo. À noite. No começo, as fotos simplesmente apareciam no meu celular. Eu não sei como. Eu acordava e elas estavam lá, como se o celular tivesse tirado sozinho. Mas depois que papai disse que eu estava inventando, comecei a acordar de propósito e tirar fotos para provar que eu não estou louca. Só que mesmo quando eu tiro, ela aparece nas imagens. Isabela, por que você não me contou? Você me odeia, ela disse seca. Você ia achar que eu estava mentindo. Ela me entregou o celular. Só vem quando você está dormindo. Eu queria negar, dizer que era um truque de luz, um filtro, mas as sensações que eu já tinha tido naquela casa, o ar pesado, as sombras, tudo começou a fazer sentido. Naquela noite, não consegui dormir. Isabela dormiu no sofá, com muito medo para ficar sozinha. Deixamos todas as luzes acesas. Às 3h38 da manhã, ouvi um arranhão vindo de cima da cama, como unhas na madeira. Eu não me mexi, então ouvi o som do obturador da câmera. Era a Isabela, da porta. Ela levantou o celular, seu rosto ficou pálido. Não se mexe, ela sussurrou. Eu não me mexi. Ela me mostrou a tela. O teto sobre a minha cama parecia rasgado, como se algo tivesse arrancado uma camada de gesso. Havia um vazio escuro na madeira e saindo dele um rosto, o meu rosto, mas errado. A boca era larga demais, os olhos grandes demais, a pele lisa demais. Não era humano. Estava me usando. Eu desmaiei. Marcos chegou em casa na manhã seguinte. Mostrei as fotos a ele. Ele pegou o celular, olhou rapidamente com o rosto tenso e me devolveu. Que brincadeira de mau gosto é essa, Amanda? É um filtro, um aplicativo? Isabela é boa com essas coisas. Ela está tentando te assustar e você caiu direitinho. Isso tem que parar. Eu não podia acreditar. Você acha que estou inventando isso? Por que eu faria isso? Ele apenas balançou a cabeça. Esta casa está tensa há meses. Talvez você não esteja pronta para tudo isso. Eu o encarei. O peso da traição mais forte que o medo. Naquela noite fiz uma mala. Isabela me seguiu até a porta. Sinto muito, ela disse. Eu me virei para ela. Isabela, isso sempre esteve aí? Antes de eu chegar? No início, ela não falou. Depois sussurrou. Não. O que mudou? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Veio depois de você. Peguei apenas uma mala e saí. Consegui um apartamento pequeno no centro, longe daquela casa, longe de Marcos, longe de tudo. Pensei que ficaria livre. Mas há 3 noites acordei às 3h36 da manhã com o celular vibrando na mesinha ao lado da cama. Uma notificação, uma foto nova na galeria. Era eu dormindo, fotografada de cima, de um ângulo que ninguém conseguiria alcançar naquele quarto. E quando dei zoom na imagem, lá estava ela novamente, aquela coisa, usando meu rosto, sorrindo com minha boca. A entidade não ficou na casa. Ela veio comigo. Quando uma família perde alguém, a dor abre espaços vazios que às vezes são preenchidos pelas pessoas erradas. Foi o que aconteceu com a gente depois que perdemos minha mãe.
Meu nome é Sara. Tenho 14 anos e 2 irmãos menores. Mário, de 11 anos, e Felipe, com apenas 3 aninhos. Morávamos num bairro tranquilo e arborizado em Oak Creek, uma cidadezinha no Colorado. Em 2020, minha mãe morreu de um câncer fulminante que ninguém sabia que ela tinha. Meu pai chegou do trabalho na hora do almoço e a encontrou caída no chão da cozinha. Ele chamou a ambulância imediatamente, mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Foi tudo muito de repente e tudo desmoronou depois daquilo. Durante o primeiro ano após a morte dela, meu pai virou um fantasma. Todo dia era igual. Ele ia trabalhar, voltava, preparava macarrão instantâneo com queijo pra gente e depois se sentava na frente da TV até pegar no sono. Eu via ele se afundando na própria dor. Tentei manter as coisas em ordem, ajudei Mário com o dever de casa, dei comida pro Felipe, troquei as fraldas dele e o coloquei para dormir. Eu era só uma garota tentando substituir a mãe que a gente perdeu, enquanto meu pai se afogava no luto. Mas aí, cerca de um ano depois, em 2021, Elisa apareceu. Meu pai conheceu ela num grupo de apoio ao luto que ele resolveu frequentar. Ela estava lá por causa da irmã, segundo ela disse para ele. Eu me lembro da primeira vez que ela veio em casa. Eu tinha acabado de chegar da escola e lá estava ela na cozinha, alta, arrumada, com uma blusa azul marinho e uma calça jeans branca, como se tivesse saído de uma foto de Instagram de blogueira. Ela tinha um sorriso largo, perfeito demais, mas era um sorriso falso. Eu soube na hora que não gostei dela, e eu juro que ela também não gostou de mim. No começo, eram coisinhas pequenas, sabe? Comentários passivo-agressivos quando meu pai não estava por perto. Ela olhava para o meu cabelo e dizia: "Você já pensou em pentear isso aí?" Ou soltava coisas como: "Garotas da sua idade não deveriam ser tão mandonas." Quando eu lembrava Mário de colocar os pratos na pia, meu pai não percebia nada. Ele olhava para ela como se ela tivesse pendurado a lua no céu. Ela cozinhava pra gente, ria das piadas dele, tirava selfies com Felipe e postava no Instagram com hashtags tipo "Meile Mãe Drasta." Meu pai caiu direitinho. Em 3 meses, ela já passava a maioria das noites lá em casa. Depois de 6 meses, a escova de dentes dela tinha um lugar fixo no nosso banheiro. Uma noite, meu pai sentou com a gente e disse que Elisa ia se mudar para nossa casa. Ele esperava que a gente ficasse animado. Eu não fiquei, Mário também não, mas a gente só concordou com a cabeça. As coisas começaram a ficar estranhas logo depois que ela se mudou. Cerca de 2 semanas depois, numa tarde, eu cheguei mais cedo da escola. Era meio período por causa das reuniões de pais e mestres. Meu pai ainda estava no trabalho e Elisa deveria estar cuidando de Felipe. Eu entrei em silêncio e não ouvi os barulhinhos de Felipe, nem o som dos desenhos animados de sempre. A casa estava silenciosa. Deixei minha mochila no hall de entrada e subi para ver o que estava acontecendo. Quando passei pelo quarto do meu pai, notei a porta um pouco entreaberta. Lá dentro, Elisa estava de pé ao lado da cômoda dele. A cômoda trancada, onde ele guardava documentos importantes e um pequeno cofre de metal. Ela segurava um pedaço de papel e sussurrava para si mesma. Eu congelei. Ela deve ter ouvido o assoalho ranger porque se virou e deu aquele sorriso largo, largo demais. "Ah, oi, Sara", ela disse, toda doce. "Só estava procurando uns cobertores extras. Seu pai disse que poderiam estar aqui." Isso era mentira. Os cobertores ficavam no armário de roupas de cama, no corredor. Todo mundo sabia disso. Eu não respondi. Apenas me virei e fui em direção ao quarto de Felipe, com o coração batendo forte. Ele estava dormindo no berço, com as bochechas vermelhinhas. Elisa veio atrás de mim, ainda sorrindo. "Você me assustou. Pensei que estivesse sozinha em casa." Ela riu. "Quer um lanche?" Eu contei para o meu pai naquela noite o que eu vi. Ele riu. "Ela provavelmente esqueceu, filha. Não seja tão desconfiada o tempo todo."
Alguns dias depois, eu estava subindo as escadas e vi Elisa saindo do quarto de Mário. Ela fechou a porta atrás de si, bem rápido. "O que você estava fazendo aí dentro?" eu perguntei. Ela nem se abalou. "Ah, só abrindo uma janela. Está quente aqui em cima, não acha?" Depois que ela saiu, eu entrei no quarto de Mário. As duas janelas estavam fechadas. O quarto não tinha cheiro de arejado. Contei para o meu pai de novo. Ele só suspirou. "Olha, eu entendo que é difícil se adaptar, mas você pode tentar um pouco por mim?" Tentar, como se fosse meu trabalho consertar aquilo. Numa terça-feira à noite, tudo mudou. Meu pai, Mário e eu estávamos num evento noturno da escola de Mário. Elisa ficou em casa com Felipe. Fomos de carro e voltávamos por volta das 9:30 da noite, quando disse ao meu pai que precisava devolver um livro na biblioteca. Ele me deixou lá e disse que ia parar no posto de gasolina antes de voltar para casa com Mário. Mas eu não entrei na biblioteca. Tive um pressentimento muito forte. Esperei alguns minutos e peguei um Uber de volta para casa, pedindo para o motorista me deixar uma rua antes. Dei a volta e entrei silenciosamente pela garagem. Subi pela escada lateral que leva direto para o corredor do andar de cima. Foi quando ouvi Felipe gritar. Não um choro normal, um grito de terror. O tipo de som que revira o seu estômago. E por cima do grito, a voz de Elisa berrando, cala a boca de uma vez!" Corri pela sala de estar e a encontrei de pé, em frente à cadeirinha de Felipe, com os punhos cerrados e o rosto contraído de raiva. Quando ela me viu, tomou um susto, como se tivesse levado um choque. "Sara, não vi você aí. Ele só está irritado. Fica longe dele!" Eu gritei. Ela não falou mais nada. Apenas se virou e saiu da sala. Eu peguei Felipe no colo, que se agarrou em mim soluçando, e o abracei até meu pai chegar em casa. Eu contei tudo para ele. Dessa vez ele não ignorou. Ele parecia chocado. Naquela noite os dois discutiram a portas fechadas. Eu ouvi gritos e depois silêncio. Eu pensei, talvez ele esteja começando a ver o que eu vejo. Tentei dormir depois da discussão deles, mas acordei de madrugada por volta das 3 horas. Alguma coisa não estava certa. Abri os olhos e, eu juro pela minha vida, eu vi alguém parado na porta do meu quarto. Uma figura feminina, imóvel, apenas me observando. Eu pulei da cama e a figura se virou e saiu, fechando a porta. Saltei da cama e abri a porta rapidamente. O corredor estava vazio, mas eu vi a porta do quarto do meu pai se fechando lentamente. Não hesitei. Entrei com tudo no quarto. Meu pai e Elisa estavam na cama. Acordei meu pai, sacudindo ele. Ela estava no meu quarto. Elisa se sentou com os olhos sonolentos. "O quê? Eu estava dormindo." "Eu vi você!" gritei. Meu pai apenas olhou para nós, sonolento e confuso. "Sara, você estava sonhando. Está tarde. Volte para a cama." O rosto de Elisa estava inexpressivo. Pela primeira vez, sem sorriso, sem charme falso. Apenas olhos frios, me observando. Eu saí do quarto. Não dormi mais naquela noite. Comecei a trancar a porta do meu quarto, colocando uma cadeira debaixo da maçaneta. Eu não me importava se parecia paranoica. Eu estava paranoica por um bom motivo. No dia seguinte, meu pai me disse que Elisa ia passar um tempo na casa da irmã dela. Eu não fiz perguntas. Talvez ele estivesse finalmente acordando. Mas naquela noite, Mário veio até mim, pálido e tremendo. Ele entrou no meu quarto e sussurrou. Ontem à noite, eu estava acordado. Ela ficou parada do lado da minha cama e sussurrou uma coisa. Eu não sei o que ela disse, mas ela não parava de sorrir. Eu senti vontade de vomitar. Depois que Mário me contou isso, tive certeza de que algo estava muito errado com Elisa. Na manhã seguinte, quando todos saíram de casa, procurei no quarto dela. Encontrei um pequeno caderno na gaveta, escondido debaixo dos suéteres. Eram só páginas e páginas de rabiscos. Uma única frase, repetida sem parar. Ela é a que atrapalha. Ela é a que atrapalha. Ela é a que atrapalha.
Às vezes, estava escrito de forma organizada. Outras vezes, era uma escrita selvagem, maníaca. Mas era sempre a mesma frase, de novo e de novo. Tirei fotos, mostrei para o meu pai. O rosto dele ficou pálido. Ele não disse muita coisa, apenas balançou a cabeça e me disse que ia cuidar daquilo. Ela foi embora naquela noite, malas feitas, sem despedida. Gostaria de poder dizer que foi o fim, mas não foi. Tem noites em que acordo e ouço sons estranhos vindo da babá eletrônica no quarto de Felipe. Um sussurro baixo, quase como uma risada, com uma voz que me arrepia a espinha, porque soa exatamente como a voz dela. Toda vez que ouço, levanto correndo e vou checar, mas o quarto está sempre vazio e em silêncio. Não sei se Elisa ainda nos observa de algum lugar, se ela voltou alguma vez, ou se tudo isso está apenas na minha cabeça. Mas eu sei o que vi, eu sei o que ela era. E aquele sorriso falso dela, aquele que nunca alcançava os olhos, me persegue até hoje, aparecendo nos meus piores pesadelos, como se ela ainda estivesse aqui, parada na porta, me observando no escuro. Você conhece aquelas histórias de madrastas cruéis que aparecem nos contos de fadas? Eu costumava pensar que eram só fantasias, coisas inventadas para assustar crianças. Mas eu vivi algo assim, e posso garantir que a realidade foi muito pior do que qualquer vilã que já li em livros. No começo, eu não odiava Heloísa, não gostava dela, é verdade, mas o ódio veio bem depois. Quando meu pai nos apresentou, eu tinha 14 anos, era meio desajeitado e ainda tentava me acostumar com o fato de que minha mãe não estava mais entre nós. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes. Eu estava em casa quando aconteceu. Ela lia um livro e de repente teve um derrame cerebral. Em 1 minuto estava ali, tranquila. E no minuto seguinte estava caída no chão. Foi repentino. Foi definitivo. E me destruiu por completo. Depois que ela se foi, meu pai, Lucas, fez o melhor que pôde. Dou todo o crédito a ele por isso, já que não levou ninguém para casa durante 1 ano inteiro. Mas então, Heloísa apareceu. Na primeira vez, ela foi educada. Preparou uma lasanha, sorriu demais e usava um perfume que cheirava a tangerina misturada com produtos químicos. Ela estava se esforçando e eu também. Respondi às perguntas dela, agradeci pela comida e até ri de uma de suas histórias sobre dar aulas no jardim de infância. Pensei que talvez pudéssemos construir algo parecido com uma amizade, mas poucas semanas depois que ela se mudou, as rachaduras começaram a aparecer. Ela não gostava de bagunça, mas não de um jeito normal, era de uma forma quase doentia. Isso significava que não podia ter pôsteres no meu quarto, nem brinquedos no chão, e nem mesmo a foto emoldurada da mamãe na cômoda. Ela disse que era deprimente olhar para alguém que já havia falecido. Papai não disse nada sobre isso, apenas olhou para o prato. Ela não gostava de telas durante a noite. Isso significava que ela passava pela minha porta de meia em meia hora depois das 8:30 da noite, para ter certeza de que eu não estava usando meu tablet ou celular. E se visse qualquer luz por baixo da porta, ela invadia o quarto e arrancava o que quer que eu tivesse na mão. Uma vez, ela até tirou meu celular de mim por 1 semana inteira. Ela sempre dizia que não tolerava a falta de respeito, e isso significava que toda vez que eu discordava dela, mesmo que de leve, ela me colocava de castigo. A chegada dela em nossas vidas foi marcada por tratamentos de silêncio, por trancar minhas coisas e por brigas aos gritos que me deixavam tremendo. Ela não me bateu, nunca fez isso. Heloísa era mais inteligente que isso, mas sabia como desgastar uma pessoa. Papai sabia que algo estava errado, mas sempre falava sobre equilíbrio, sobre manter a paz, e que eu só precisava dar um tempo a ela. Então, eu dei tempo, 2 anos, para ser exato. E acredite, eu dei a ela todo o benefício da dúvida, até aquela semana de novembro, quando eu tinha 16 anos.
Essa foi a semana em que quase não saí vivo da casa dela. Na segunda-feira, o trabalho do meu pai o enviou para fora do estado para um seminário de liderança de uma semana. Ele trabalhava com segurança de computadores e tinha sido recentemente promovido a diretor regional. Era uma viagem para a qual ele vinha se preparando desde agosto, e eu tinha implorado para que ele me deixasse ficar na casa do meu melhor amigo, Miguel. A mãe dele era como uma segunda mãe para mim e disse que estava tudo bem, até escreveu um bilhete. Mas Heloísa disse que não. Ela disse ao papai que era importante que nós dois passássemos um tempo sozinhos, para nos conectarmos. Ela usou aquela voz doce e falsa que sempre usava quando estava manipulando. Ela até sorriu para mim enquanto colocava a mão no joelho dele, como uma garra. Papai hesitou. Serão só alguns dias, campeão. Você vai ficar bem. Tentei não chorar na frente dele. Apenas acenei com a cabeça, sorri e engoli o nó na garganta. No dia em que ele foi embora, ela nem esperou o táxi dele sair da rua para trancar a porta da frente e guardar as chaves no bolso. Eu soube naquele momento que a coisa ia ser feia. Eu só não sabia o quão feia. Na terça-feira, a primeira noite, tudo correu em silêncio. Fiquei no meu quarto, trocando mensagens com Miguel e fingindo que a situação não era tão tensa quanto realmente era. Ela preparou o jantar, brócolis de micro-ondas e frango seco. Eu dei uma garfada e disse que não estava com fome. Tudo bem, disse ela, sorrindo. Morra de fome. E saiu. Percebi que ela não deixou nenhuma comida na cozinha que não estivesse trancada no armário da despensa. Ela havia instalado uma fechadura magnética nele há um mês, para evitar que os lanches estragassem, segundo ela. Mas eu era esperto. Eu guardava lanches embaixo da minha cama, barras de granola e uma caixa meio vazia de bolachas salgadas. O suficiente para sobreviver. Pelo menos era o que eu pensava. Na quarta-feira foi quando o pesadelo realmente começou. Por volta das 9 da noite, eu estava deitado na cama, assistindo a uma série no celular com os fones de ouvido. Então, ela irrompeu no quarto. Desligue isso, ela rosnou, arrancando o celular das minhas mãos. O que eu te disse sobre telas? Eu tentei pegá-lo de volta. Por favor, só mais um episódio e depois eu vou dormir. Mas ela deu um tapa na minha mão e saiu, levando meu carregador e o celular com ela. Eu me levantei e a segui pelo corredor. Eu preciso dele, eu disse com a voz embargada. É meu. Então ela se virou lentamente e com uma voz gelada disse: Não é seu. Seu pai comprou, e isso o torna nosso. Nunca mais me siga, ou você vai se arrepender. Ela fechou a porta do quarto dela e eu a ouvi girar a chave na fechadura. Foi quando percebi que ela também havia trancado o armário do corredor e a geladeira. Fiquei ali parado no corredor, com fome, sem celular, sem acesso à comida, completamente sozinho e sem saída. Na quinta-feira, não me lembro de ter adormecido no meu quarto, mas lembro de acordar encharcado de suor, com o estômago se revirando em cãibras. Veja bem, eu tenho diabetes tipo 1, diagnosticado quando eu tinha 10 anos. Eu controlo com uma bomba de insulina e sensores de glicose. Meu pai sempre monitorava isso, mas Heloísa nunca perguntou e nunca se importou. Ela achava que eu exagerava. Naquela manhã, verifiquei meu braço e vi que meu sensor tinha se soltado. Fui até minha mesinha de cabeceira para pegar o reserva, mas não estava lá, nem a minha bomba. Foi então que o pânico bateu. Comecei a esmurrar a porta, gritando para que ela abrisse. Heloísa, eu preciso da minha bomba, por favor. Eu não comi e meu açúcar está caindo, por favor. Mas não obtive resposta. Minutos depois, meu corpo começou a tremer. Senti frio e calor ao mesmo tempo. Eu estava tonto e sabia que se não conseguisse açúcar ou insulina, eu desmaiaria, ou algo pior. Peguei as barras de granola debaixo da cama e comi 2, tentando estabilizar meu açúcar. Mas sem a bomba, sabia que não seria suficiente por muito tempo. Então,
Com as forças que me restavam, bati na porta de novo e de novo. Pensei até em sair pela janela, mas estávamos no segundo andar e Heloísa a havia pregado semanas antes. Disse ao papai que era por segurança, que eu era muito velho para ficar subindo em telhados e que já tinha visto adolescentes se machucarem assim. Ele acreditou nela. Eu desabei no chão, com a respiração curta, quase sem conseguir puxar o ar. E então ouvi passos. Ela abriu a porta lentamente, segurando minha bomba em uma das mãos. "Oh, agora você está pronto para se comportar?" Ela disse calmamente. "Não estou brincando", sussurrei. "Por favor, eu vou morrer." Ela revirou os olhos, como se não acreditasse em uma palavra do que eu dizia, e a jogou para mim. "Da próxima vez, peça com educação." Na sexta-feira, mal me mexi. Comi mais algumas bolachas escondidas, mas o medo de que ela descobrisse meu estoque me fazia racionar tudo. Heloísa não falou comigo até a hora do jantar, e quando o fez, disse: "Se você acha que seu pequeno showzinho vai fazer seu pai terminar comigo, está muito enganado. Ele sobreviveu a coisas piores do que você." Então, ela me encarou com uma intensidade que me deu calafrios e disse: "Eu já enterrei piores." Eu não entendi exatamente o que ela quis dizer, mas algo em seu rosto tinha mudado. Estava mais fria do que o normal. Naquela noite, guardei a bomba embaixo do travesseiro. No sábado, a luz acabou por volta das 9:30 da noite. No início, pensei que fosse um problema na rede elétrica, mas então a vi com uma lanterna na mão, caminhando tranquilamente em direção ao porão. Ouvi ela mexendo nos disjuntores, de propósito. Não havia dúvida, ela tinha cortado a energia, incluindo o Wi-Fi e o telefone fixo. Meu celular ainda estava com ela, e minha bateria reserva havia sumido. Eu não tinha como pedir ajuda. Estava preso em uma casa silenciosa e sem eletricidade com uma mulher que me odiava. Fiquei acordado a noite toda. No domingo, o último dia, ela me trouxe o café da manhã, ovos, torradas e suco de laranja. Ficou parada ali, sorrindo, esperando que eu comesse. Mas eu não toquei. Perguntei: "O que tem aí dentro?" Ela não piscou. "Amor", disse ela. Naquele momento, joguei tudo no chão. Pensei que ela reagiria de alguma forma violenta, mas ela nem se abalou. Apenas deixou a bandeja no carpete e foi embora. Na segunda-feira de manhã, papai chegou em casa. Mal o vi passar pela porta, corri em sua direção e o abracei com tanta força que quase o derrubei. Ele riu, meio sem graça. "Ei, amigo, o que aconteceu?" Então, olhei para Heloísa. Ela sorria docemente, de braços cruzados. "Correu tudo perfeitamente bem", disse ela. Eu queria gritar a verdade, contar tudo a ele, mas não o fiz. Fiquei paralisado de medo, porque eu sabia o que aconteceria. Ele perguntaria a ela mentiria e ele acreditaria nela, como sempre acontecia. 3 semanas depois, a conselheira da minha escola notou os hematomas no meu braço de quando ela tinha me puxado durante uma de nossas discussões. E então eu desabei. Contei tudo a ela. Os serviços de proteção à criança se envolveram depois disso. Papai resistiu no início, mas quando eles investigaram e eu mostrei as fechaduras, as fotos dos hematomas, os registros do meu medidor de glicose mostrando as quedas perigosas durante aquela semana, a verdade veio à tona. Ela não foi presa, mas foi embora da nossa casa para sempre. Papai ficou furioso quando a verdade foi confirmada. Tão furioso que a ameaçou, dizendo que faria algo terrível se ela aparecesse em nossas vidas novamente. Nós nunca mais a vimos desde então. Anos se passaram. As fechaduras da casa foram trocadas, novas rotinas foram estabelecidas e a vida seguiu em frente. Mas o verdadeiro cadeado foi o que ela instalou dentro de mim. Porque mesmo agora, de vez em quando, eu ainda acordo no meio da noite com o coração acelerado, a respiração presa, completamente convencido de que consigo ouvir passos lentos e deliberados do outro lado da porta, o som inconfundível de uma chave girando na fechadura,
e a certeza gelada de que alguém está ali, esperando. Nunca imaginei que aceitaria outra mulher no lugar da minha mãe. O câncer permitiu que nos despedíssemos aos poucos, mas o horror que viria depois era impossível de prever. Por mais tempo que a doença nos dê, nada prepara para a devastação que chega quando tudo termina. Eu tinha 14 anos, velha o suficiente para compreender o significado da morte, mas jovem demais para saber processar aquilo. Papai quase não falava naquela época. Ele enfrentou o luto como os homens da geração dele costumam fazer, trabalhando mais, consertando coisas que nem estavam quebradas e assistindo televisão até tarde, adormecendo na poltrona reclinável com uma cerveja na mão. Éramos próximos antes da doença da minha mãe, mas o luto transforma as pessoas de formas estranhas. Ele se distanciou e eu não sabia como alcançá-lo. Morávamos num subúrbio nos arredores de Phoenix, numa modesta casa de 2 andares, com escadas que rangiam e um sótão que jamais usávamos. Depois que mamãe partiu, o silêncio da casa ganhou dentes. Mordia tudo. As refeições aconteciam em silêncio. Os feriados passavam sem celebração. O mundo seguia em frente, mas nossa casa permaneceu presa naquele cheiro de doença e perda. Levou cerca de 1 ano até ele começar a sair de novo. Não fiquei surpresa, mas fingi estar. O nome dela era Patrícia. Também era viúva, aparentemente. Digo aparentemente porque muita coisa que ela nos contou nunca se encaixava, embora eu só tenha percebido isso bem depois. Ela era alta, com maçãs do rosto salientes e cabelo castanho até os ombros. Sempre bem arrumada. Sempre sorrindo, mesmo quando não fazia sentido. Havia algo ensaiado demais na simpatia dela, como uma pessoa que decorou as falas para parecer legal, mas não consegue fazê-las soar naturais. Eles se conheceram em um grupo de apoio ao luto, disse meu pai, um dos poucos aos quais ele realmente compareceu. Ela deve ter se destacado. Ele nos apresentou uma noite, depois do jantar. Apenas os dois, parados meio sem jeito na sala de estar, enquanto eu os observava do sofá. Ela trouxe uma torta de cereja comprada na loja, mas jurou que era caseira. Meu pai me olhou como se esperasse que eu a recebesse de braços abertos. Eu disse oi e subi. Por um tempo, convenci a mim mesma de que estava apenas protegendo a memória da minha mãe, que ninguém jamais a substituiria. Mas no fundo, mesmo desde o início, eu sabia que era mais do que isso. Havia algo errado, algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia no meu estômago como uma pedra toda vez que Patrícia aparecia. Eles se casaram depois de apenas 6 meses. Ela se mudou na semana seguinte. Foi então que as coisas realmente começaram a mudar. A primeira coisa que Patrícia fez foi redecorar. Ela tirou todas as fotos da minha mãe. Todas, sem exceção. As fotos do casamento, as fotos da viagem à praia, até a pequena polaroid emoldurada dela me segurando no colo quando bebê, que ficava na mesinha de cabeceira do meu pai. Tudo desapareceu, substituído por quadros sem graça e citações genéricas como viva, ria, ame. A sala de estar ficou irreconhecível em questão de dias. Pensei que um novo começo seria bom para todos. Ela disse uma tarde, me pegando olhando para as paredes vazias. Você poderia ter perguntado, murmurei. Querida, ela sorriu. As palavras melosas como xarope. Às vezes é melhor simplesmente fazer. Ela começou a cozinhar todas as noites, embora eu tivesse dito que preferia fazer minha própria comida. No começo, papai achou fofo. Ela só está tentando cuidar de nós, ele disse. Ela quer que sejamos uma família. Não disse o que realmente pensava, que aquilo não era uma família, era uma encenação. E eu não estava comprando essa ideia. Coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Coisas pequenas no começo. Uma pulseira que minha mãe me deu sumiu.
O carregador do meu celular vivia desaparecendo. Eu ouvia Patrícia no telefone na cozinha, no fim da noite, sussurrando num tom que não era para mais ninguém ouvir. Quando perguntei sobre isso, ela disse que estava apenas falando com a irmã na costa leste, mas eu nunca a vi ligar para ninguém durante o dia. Ela nunca mais mencionou a família. O quarto de hóspedes no andar de cima, o que costumava ser a sala de artesanato da minha mãe, ficou trancado. Sempre. Patrícia o havia tomado para si, dizendo que era seu espaço de meditação. Papai não pareceu se importar, mas uma vez eu a peguei saindo de lá à noite, segurando o que parecia uma peça de roupa dobrada e embrulhada em plástico. Quando me viu, ela se assustou e sorriu rápido demais. Não conseguia dormir, disse ela, só organizando. Balancei a cabeça, mas não acreditei nela. Foi por volta do 4º mês que comecei a manter um diário. Não porque eu quisesse, mas porque precisava de algo para não desmoronar. Sempre que algo parecia errado, eu anotava. 8 de fevereiro, ela estava parada no meu quarto quando saí do banho. Disse que só estava verificando o detector de fumaça. 12 de fevereiro, encontrei uma foto da mamãe rasgada no lixo. Ninguém mais em casa. 14 de fevereiro, ouvi um sussurro no quarto de hóspedes como um canto, porta trancada. Não mostrei para o meu pai. Ele estava perdido demais. Patrícia havia se enrolado em sua dor como era numa árvore, e ele não queria ser arrancado de novo. Eles se aconchegavam no sofá à noite, enquanto eu ficava no meu quarto ouvindo música com fones de ouvido, tentando não pensar no quão sozinha eu realmente estava. Então veio o sonambulismo. Ou, pelo menos, foi como ela chamou. Uma noite, por volta das 3:30 da madrugada, acordei e a encontrei parada na porta do meu quarto. Simplesmente parada, sem se mover, sem dizer nada. Sua camisola era transparente e balançava como uma cortina ao vento, embora não houvesse brisa. Seus olhos estavam arregalados. Patrícia? Nenhuma resposta. Patrícia, o que você está fazendo? Ainda nada. Peguei meu celular e acendi a lanterna. Ela piscou lentamente, depois se virou e foi embora. Na manhã seguinte, ela riu daquilo. Meu Deus, disse ela durante o café da manhã. Eu era sonâmbula o tempo todo quando era criança. Não é vergonhoso? Eu não ri. Meu pai também não, mas, de novo, não disse nada. Em abril, a casa já não parecia mais minha. Comecei a ficar na casa da minha amiga, Joana, com mais frequência. Os pais dela eram gentis e não faziam muitas perguntas, mas Joana percebia que algo estava errado. Ela é esquisita, disse ela sem rodeios uma noite, enquanto estávamos no chão do quarto dela, pintando as unhas. Ela é perigosa, corrigi. Por que você não conta para o seu pai? Porque ele está cego, eu disse. Ela o tem na palma da mão ossuda dela. Joana fez uma pausa. Você já pensou que ela pode ter feito alguma coisa com o último marido dela? Eu a encarei. Quero dizer, ela é perfeita demais, sabe? Concordei com a cabeça. A gota d'água veio na semana antes do fim das aulas. Cheguei em casa mais cedo, porque estava com dor de estômago. A casa estava silenciosa, então presumi que não havia ninguém. Fui até a cozinha pegar um refrigerante e congelei. A porta do quarto de hóspedes, sempre trancada, estava escancarada. O cheiro me atingiu primeiro. Podridão, como se carne estragada e roupas mofadas tivessem ficado no sol. Cobri a boca e me aproximei. O quarto estava escuro, as janelas cobertas com cortinas grossas. Lá dentro, as paredes estavam cobertas com recortes de jornal. Alguns eram velhos e amarelados, todos eram sobre mulheres desaparecidas. No centro do quarto havia uma pequena mesa com velas, uma foto emoldurada da minha mãe com as bordas queimadas e um pote de vidro cheio de cabelo. O cabelo da minha mãe. Meu estômago revirou. Havia símbolos desenhados no chão. Runas estranhas e irregulares em giz preto e vermelho. Uma pequena caixa de madeira estava no canto. Recuei lentamente e esbarrei em Patrícia. Ela estava parada atrás de mim,
em silêncio. Seus olhos estavam arregalados, sem piscar. Desta vez, não havia sorriso. Você não deveria ter visto isso, ela sussurrou. De onde você tirou essa foto? Ela fala comigo, sabe? Disse Patrícia. Sua mãe. No começo, eram apenas sonhos. Depois, ela me disse o que queria. Corri. Saí daquela casa sem olhar para trás. Peguei meu celular e liguei para Joana enquanto corria pela rua. Ela buscou os pais e foram me pegar. Chamamos a polícia da casa deles. Naquela noite, fiquei com Joana enquanto a polícia investigava. Patrícia já tinha ido embora quando eles chegaram. Havia desaparecido, sem telefone, sem carro, sem bilhete. O que encontraram naquele quarto de hóspedes chocou até mesmo os detetives. A caixa no canto continha vários ossos, mais tarde identificados como humanos. O cabelo pertencia a várias mulheres. Alguns dos recortes na parede estavam ligados a casos não resolvidos em 3 estados. Um artigo de um jornal de Nevada mostrava uma foto de Patrícia, mas com um nome diferente. Eles ainda não a encontraram. Meu pai ficou arrasado. Eu queria dizer eu te avisei, mas tudo o que consegui fazer foi sentar ao lado dele enquanto ele chorava, sussurrando repetidamente. Eu não sabia, eu não sabia. Vendemos a casa 1 mês depois e nunca mais tocamos no assunto. Hoje, 4 anos depois, moro em San Diego e curso criminologia, tentando entender o que cria monstros como ela. Mas nenhuma teoria acadêmica me ensina a parar de verificar as sombras ou a dormir sem trancar a porta 2 vezes. Às vezes ainda acordo no meio da madrugada, o coração disparado, certa de que há alguém parado no corredor. E sei que enquanto ela estiver lá fora, livre e caçando, uma parte de mim sempre estará naquela casa em Phoenix, aos 14 anos, encarando o mal que se disfarçou de salvação.